Olá, começa agora Beneficência na TV e o programa de hoje é especial. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Quais as recomendações, quem pode fazer, quais os cuidados pré-operatórios e depois da cirurgia também. Será que a pessoa volta a engordar após uma cirurgia? Será que é possível manter uma vida normal, comer normalmente, ter uma alimentação boa e balanceada após a cirurgia? Tudo isso com o nosso entrevistado de hoje, com ele, que é o médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Antônio Leal. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, e o nosso bate-papo hoje é com ele, que é cirurgião bariátrico. Eu converso com o Dr. Antônio Leal, que é aqui da Beneficência Portuguesa. Tudo bem, doutor Leal? Aliás, pioneiro da cirurgia bariátrica aqui na nossa região, né, doutor? Sim, é bom estar com você de novo, Cris. Mais ainda estar aqui na Beneficência Portuguesa, que é a minha casa primeira, desde que me formei, né, em 1984. Continuo aqui, né, as coisas melhoraram demais e a cada dia melhorando nessa instituição. Tenho percebido um empenho muito grande nas administrações, mais agudamente nos últimos anos. Isso é muito bom para todos nós, né? Que trabalhamos aqui procurando oferecer o melhor para os pacientes que precisam da nossa ajuda, do nosso cuidado. E quanto mais tecnologia nós tivermos, melhor, mais segurança, não só para os pacientes, como para nós médicos, que lidamos o tempo todo com a coisa mais nobre do mundo, que é a vida, né? Então, fico muito feliz, mais uma vez, de estar com você, procurar esclarecer algumas coisas para quem quer saber alguma coisa sobre bariátrica, cirurgia bariátrica e tudo que envolve esses procedimentos cirúrgicos. Então, doutor, para a gente começar, a gente sabe que eu vi uma pesquisa, Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, e que em 2019 foram coletados dados onde teve um aumento significante de pessoas com aumento de peso e excesso de peso no Brasil. Acho que a maior incidência são nas mulheres. No caso daquela pessoa que tem obesidade, o que chamam de obesidade mórbida, que ela já tentou de tudo, a bariátrica é a solução para quem sofre da obesidade, que é uma doença? A cirurgia bariátrica tem suas indicações muito precisas, né? Quando o paciente tem obesidade mórbida, isto é, obesidade doença, existe uma indicação formal de cirurgia bariátrica, ter se mostrado a melhor forma de emagrecimento a curto, médio e longo prazo para esses pacientes que são portadores dessa doença, obesidade mórbida, que tem índice de massa corporal acima de 40, principalmente se tiver doença associada, né? Então esses pacientes realmente ficam, a grande maioria deles, curados dessas doenças, pressão alta, diabetes e tudo mais. Pacientes mais magros, entre 35 e 40 de índice de massa corporal, que nós chamamos de obesidade classe 2, são pacientes que não têm a doença obesidade mórbida, só que muitas vezes eles são muito mais doentes do que quem tem muito peso, né? Então, uma vez obedecendo os critérios, né, entre 35 e 40 de índice de massa corporal, tendo doença associada, que são difícil controle, tentado através de acompanhamento com cardiologista, por endocrinologista, por outros tipos de emagrecimento não cirúrgicos, né? Então a gente pode pensar em cirurgia desde que eles preencham esses critérios que são orientados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quando que essa decisão de se fazer uma cirurgia bariátrica, ela parte apenas do paciente ou é uma decisão em que envolve família e principalmente a relação médico-paciente, doutor? Normalmente a pessoa, o paciente em si, que sente a necessidade de fazer alguma coisa. Porque eu sempre falo que o paciente obeso mórbido, ele é um prisioneiro dentro do próprio corpo.
Eu não estou dizendo na pessoa que é gordinha, né? Nem que tem obesidade classe 2, mas estou me referindo a pessoas que têm obesidade classe 3, que é obesidade mórbida, que estão limitadas dentro do próprio corpo, que tem diabetes, que tem pressão alta, não consegue fazer a higiene pessoal, por exemplo, de uma forma adequada, que já tentaram de todas as formas perder peso e não conseguem, ou então quando conseguem perdem 5, 6, 10 quilos, mas recuperam rapidamente essa perda de peso. Essas pessoas ficam cansadas e às vezes, assim, até certo ponto, querendo fazer alguma coisa para continuar vivendo. Então, elas acabam se informando, né? A internet tem um papel muito grande nisso e acabam procurando por si só algum atendimento nessa área. A família, quando a pessoa decide operar, é fundamental o comprometimento familiar, né? Porque esse paciente, uma vez operado, vai voltar para o seu habitat natural, que é a sua casa, né? Então as pessoas que lidam têm que entender também como que é feita essa cirurgia, o tamanho do estômago que fica, quais são os tipos de alimentos que a pessoa deva preferencialmente comer, né? Então ajuda na recuperação do paciente, nessa mudança que ele vai ter no estilo de vida depois da cirurgia. Então a família não é uma coisa determinante, não é a família que fala, não, vai lá e opera, né? Isso aí, o paciente tem que ter essa vontade própria, né? E a família, sem dúvida, muitas vezes estimula, porque também sente o sofrimento daquele ser humano doente, portador de obesidade excessiva, e deve colaborar na sua recuperação no pós-operatório também. Isso é muito saudável. Quando o senhor falou do papel da família, da parte psicológica também do paciente, que depois tem que ficar trabalhando, existe uma equipe multidisciplinar, doutor, que desde psicólogo, então assim, a partir do momento o paciente conversou com o médico, decidiu fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que começar uma preparação psicológica também? Sempre, porque a obesidade é uma doença multifatorial. São erros alimentares, existem compulsões por determinados tipos de alimento, doces é muito frequente, tem pessoas que são beliscadoras, comem o dia todo, tem pessoas que têm depressão, ansiedade, outros distúrbios psicológicos e psiquiátricos, alguns vícios alimentares também, então isso deve ser muito bem detectado no pré-operatório. Faz parte de uma cirurgia bariátrica, quando nós pensamos em indicar a cirurgia, existe a necessidade expressa, né? Não é só aqui no mundo todo, de uma avaliação multiprofissional, onde inclui uma psicóloga ou psiquiatra, uma nutricionista ou uma nutróloga, né, que possam orientar a mudança nesse paciente do ponto de vista alimentar, no antes para depois da cirurgia. Porque há de convir que até a véspera da cirurgia, o paciente come normal, né? Depois vai passar um período curto, né, de 7 a 10 dias uma dieta, tudo uma dieta orientada, cada equipe tem a sua forma de proceder, mas é um período curto, mas é um período de mudança, onde tem que se acostumar a se alimentar naquele período estimado por volta de um mês, né, volta a comer tudo normal, mas assim, essa mudança, esse preparo, quem faz é a nutricionista, por exemplo, ou a nutróloga, né? E isso não é só no pré-operatório, né? Há necessidade também do acompanhamento pós-operatório. É muito importante, porque é tudo novo, né? Então, reeducação alimentar, tudo, não só a reeducação alimentar, mas a parte psicológica. A pessoa começa a jogar no espelho de uma forma diferente, começa às vezes até a entrar assim, puxa vida, eu fiz a cirurgia, estou emagrecendo tão bem, estou me sentindo tão bem, mas será que isso vai ser? Será que não é mais uma desilusão que eu tive por conta de todo aquele tratamento que eu tenho feito, sabe? Então, às vezes dá uma balançada, é importante sim o acompanhamento dessa equipe multidisciplinar no pós-operatório também, né? Com o psicólogo, com o nutricionista e, claro, se o paciente tiver a doença associada, seja cardiologista, endocrinologista, ortopedista, enfim, todos esses outros especialistas que vão continuar, porque algumas doenças vão persistir, né? Quem tiver, por exemplo, hipotireoidismo, vai continuar seu hipotireoidismo, vai precisar ter um acompanhamento endocrinológico, né? Quem tiver problema vascular, vai precisar continuar tendo um acompanhamento especializado também. Então, ortopédico, idem, a mesma coisa. Então, tudo isso, claro, vamos melhorar todos os sintomas dessas doenças, mas isso não quer dizer que esteja curado dessas doenças, né? É preciso, assim, um acompanhamento talvez não tão frequente, mas há necessidade também de manter. Afinal de contas, a pessoa vai continuar viva de uma forma melhor e tem que se cuidar.
quero falar um pouquinho do pós-operatório, mas antes, assim, eu sei que tem a cirurgia bariátrica e a metabólica. Qual a diferença dos dois, doutor? Cirurgia bariátrica, a nossa sociedade inicialmente foi criada como cirurgia bariátrica puramente. De alguns anos para cá, cerca de uns 15 anos, começaram estudos sobre a cirurgia metabólica, o que é basicamente a cirurgia do paciente portador do diabetes mellitus tipo 2, para operar pacientes mais magros, né, com índice de massa corporal entre 30 a 35, que são aqueles pacientes diabéticos, insulino-dependentes, que não são obesos, mas são muito doentes por conta do diabetes. Tá? Então, foram idealizadas, inventadas várias técnicas, algumas delas aprovadas pela nossa sociedade para curar e tratar a doença metabólica chamada diabetes. Só. Veja, o paciente não tem obesidade, é um paciente puramente doente do diabetes. Então essa é uma cirurgia metabólica, por quê? Porque o diabetes é uma doença metabólica. Outros, por exemplo, paciente muito obeso, com obesidade classe 3, obesidade mórbida. Muitos desses pacientes, eles têm diabetes, têm pressão alta, têm gordura no fígado, né? Tem várias outras doenças também metabólicas. Então, esse paciente tem, além da cirurgia bariátrica, tem a parte metabólica. Felizmente, essas cirurgias que a gente faz, o bypass é uma delas, pelo menos tem se destacado como a melhor das técnicas em todos os sentidos, todos os estudos mostram isso, mas são cirurgias ao mesmo tempo bariátrica e metabólica, né? De acordo com a técnica que a gente faça, com a forma de nós operarmos esse paciente, aquilo que nós queremos curar mais, seja o diabetes, seja a obesidade mais diabetes, é aí que entra a parte cirúrgica de cada um desses procedimentos, né? Algumas pessoas falam assim, a cirurgia bariátrica é uma redução de estômago, é isso? O que acontece exatamente com o estômago quando é feita a cirurgia, doutor? Fala um pouquinho de como que é a cirurgia, para depois a gente falar do pós. Olha, basicamente tem duas técnicas bem documentadas, né, e são aceitas, as únicas que são aceitas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é a gastrectomia vertical, chamada o sleeve gastrectomia, que é uma cirurgia mais nova, e existe a velha cirurgia bariátrica, chamada popularmente de redução do estômago. Na realidade, todas as cirurgias nós mexemos, de alguma forma, reduzimos o estômago, né? O bypass, que é a cirurgia mais antiga, já tem por volta de 45 anos, mais ou menos, dos seus inícios, quando começaram essa cirurgia. Portanto, lá na década de 50 já começaram os estudos sobre as cirurgias bariátricas. Então, veja, essa é uma cirurgia onde nós deixamos um estômago pequenininho, por volta de 30 a 40 mililitros, e o alimento que antes ia para aquele pequeno estômago é desviado diretamente para o intestino. Nós fazemos uma ligação direta do estômago para o intestino. Então essa é uma cirurgia que tem dois componentes. Um de restrição, que impede que a pessoa coma muito, já que o estômago é pequenininho, e parte do que come, como não passa por um lugar importante do intestino proximal, não é tão absorvida, por isso a pessoa tem nessa técnica duas formas que fazem a pessoa perder peso. É a cirurgia que a longo prazo dá uma perda de peso melhor, mais mantida a longo prazo, é um pouco mais agressiva, entre aspas, né? Que fique bem claro isso. Nós estamos lidando com doenças graves, agressivas, né? E a gente às vezes precisa também ter uma arma para combater essas doenças graves. Por isso que eu falei que a cirurgia é um pouco mais agressiva do que a outra, do que o sleeve, por exemplo. Mas tudo tem a sua indicação precisa. A gente precisa estudar cada paciente, hábitos alimentares, a parte genética, doenças associadas. Para quê? Para que a gente, de comum acordo, possamos indicar a melhor técnica, o bypass ou a gastrectomia vertical. Na gastrectomia vertical, nós não mexemos no intestino, nós simplesmente mexemos no estômago inteiro. Retiramos cerca de 85% a 90% do estômago ressecado, né, e a pessoa então passa a comer menos. Mas tudo que a pessoa come vai continuar sendo absorvido quase que igual antes de ser operado, sabe? Então, mas as duas cirurgias são boas, são as que são aceitas pela sociedade, e a gente não pode sair por aí operando todo mundo com uma técnica só, que os resultados vão ser totalmente distintos. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um perfil de vida alimentar, hábitos de vida, condição socioeconômica. Por isso que é importante a gente conversar com cada paciente e ver qual é a melhor das duas técnicas a ser indicada.
Doutor, ainda tem mais algumas perguntinhas para fazer, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com o doutor Antônio Leal. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e hoje a gente está falando sobre a cirurgia bariátrica e eu estou conversando com o Dr. Antônio Leal, que é cirurgião bariátrico, ele que é membro especialista e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, algumas pessoas falam que fazer uma cirurgia bariátrica eu não vou poder comer direito, eu não vou poder comer um monte de coisa, eu vou ter falta de anemia, eu vou ter falta de vitamina. O que tem de verdade nisso, doutora? A pessoa pode ter uma alimentação normal depois? É para ter uma pessoa normal, né? Eu sempre falo com os pacientes o seguinte, que a pessoa quando opera, ela vai comer para viver, não viver para comer. É diferente as coisas. E também afirmo o seguinte, olha, depois da cirurgia você vai poder comer de tudo. Né? Deve sim evitar algumas coisas que fazem que engorda maior para qualquer um. Então, se a pessoa opera pensando que vai levar uma vida como levava antes, é fadada a um insucesso. Né? Isto é, tem que começar a mudar os hábitos. Então, evitar doces depois da cirurgia, né? Evitar bebida alcoólica, principalmente cerveja, fazer uma atividade física no pós-operatório. Isso é para sempre. Não é milagrosa. Não é milagre. Vai ficar... Não, a gente vai conseguir o resultado na medida em que o paciente também resolve fazer a parte que lhe cabe, a parte que lhe compete. A parte que compete ao cirurgião é preparar adequadamente esse paciente, levá-lo para o hospital onde tenha condição de operá-lo com segurança de 100%, porque nós médicos lidamos com a vida dos outros. Então a gente não tem o direito de impedir o melhor para o nosso paciente. Uma obrigação ética, nós médicos, de oferecer a melhor técnica e a melhor estrutura para o nosso paciente. Né? Então, eu opero aqui, né? Eu só opero em hospitais onde eu tenho segurança. A Beneficência me dá essa segurança, foi aqui que eu comecei em 1985 a operar. Né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela é uma coisa nova, para a gente, frente à medicina. Eu posso falar uma coisa para você, viu, Cris? Eu operei só a cirurgia geral, faço cirurgia do aparelho digestivo, né, vesícula, essa coisa toda. E nos últimos 21 anos me dediquei mais à cirurgia bariátrica. Eu tenho experimentado, assim, como satisfação pessoal, né, uma coisa que não dá para passar para outras pessoas, né? O prazer que a gente tem de ver uns pacientes que antes ficavam confinados no quarto, que tomavam vários remédios para dor daqui, pressão alta, diabetes, insulina, e hoje estão aí curados, andando bem, sem doença nenhuma, muitos deles, mas porque esses pacientes aderiram àquilo que nós orientamos, tá? Opera e continua. Até o dia da cirurgia, eu vou me comportar assim, depois eu vou mudar. Eu tenho que mudar para valer. Eu quero ser feliz, eu quero ser saudável, eu me amo, eu gosto muito de mim, tá certo? Então eu vou fazer o que minha equipe me orientou. E aí não tem como dar errado. Dá errado aquele paciente que faz a coisa errada, que não faz atividade física, que come doce, né? Que come muito pão, que toma cerveja, que desvia, né? Pega aquele período de euforia e em vez de ficar treinando no pós-operatório sadio, saudável, que ele é orientado no pré-operatório, acaba muitas vezes se desviando, desaparece no consultório. O pessoal pode voltar a engordar. É claro, se fizer isso errado, pode voltar a engordar, né? Claro. Doutor, a gente já falou um pouco da cirurgia. Hoje o senhor acabou de fazer uma cirurgia, eu comentei no bloco anterior. Opera o senhor e o seu filho. Hoje o seu filho também seguiu a mesma especialidade que o senhor. Sim, o Lucas é uma coisa extremamente prazerosa, né? Também é um sentimento que não dá para passar para outra pessoa. A gente está operando com meu filho, meu filho opera muito bem. Hoje nós operamos 2 pacientes.
Estamos até inaugurando, né, um novo equipamento que foi nos ofertado pela presidência. Colocou um monitor enorme, grande, que nos dá segurança para a gente possa fazer essa cirurgia. Sabe o que eu estava falando logo no início, né? A medicina evoluiu muito. Na medida que essa tecnologia soma com a nossa vontade de fazer alguma coisa bem feita e a parte administrativa dos hospitais também resolve investir nesse tipo de coisa, vale a pena. A gente busca a perfeição, busca a qualidade, busca o melhor para o paciente. Como eu disse, a gente não pode errar, né? A vida, o paciente, quando nos procura, ele confia na gente no lugar onde nós o levamos. E cabe a nós, médicos, ter essa responsabilidade de levar o paciente para um lugar onde a gente confia, que tenha toda a segurança. Aliás, isso é uma determinação do próprio Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde também, que a cirurgia bariátrica só pode e deve ser realizada em hospitais onde tem toda essa retaguarda. Infelizmente, a cada dia mais, a administração Vladimir está nos presenteando com essas aquisições novas que nos dão bastante segurança. Oxalá continue assim, continue investigando, investindo na gente, investindo nos médicos, porque o hospital nada mais é do que o corpo clínico de médicos, né? Sem médico, o paciente não vem para cá, né? Então nós precisamos ter um corpo clínico unido e que continuemos a ter o respeito dos nossos colegas aqui dentro da medicina portuguesa, dos nossos diretores, dos presidentes, que a gente possa continuar tendo um diálogo franco no sentido de melhorar tudo em prol do paciente necessitado. Doutor, o senhor fala, a gente sabe que muitas mulheres, né, acabam procurando a bariátrica. A mulher acaba fazendo mais que o homem mesmo? Muito mais, 3 para 1 a média. 3 mulheres para 1 homem são operadas de obesidade. A partir de que idade pode ser feita a cirurgia bariátrica? Há uma incógnita, né? É uma briga ainda que existe dentro das sociedades, né? Mas, por exemplo, o Ministério da Saúde só autoriza, e a Agência Nacional de Saúde, a partir de 18 anos, de 18 aos 65 anos, né? E pela nossa sociedade, a partir dos 16 anos de idade, a gente está autorizado a fazer. A tendência é operar pacientes mais jovens, a partir de 14 anos. Porque existem algumas crianças, e nós sabemos que a obesidade infantil está num crescente muito grande, fruto do que aconteceu no passado, de muitas guloseimas em cantinas que existiam. Hoje, felizmente, já estão sendo retiradas essas guloseimas, colocando um tipo de alimentação mais saudável, ofertando para os alunos. Então, mas mesmo assim, a obesidade infantil é muito grande. Então, a partir de 14 anos de idade, já pode operar. Claro que ainda não está regulamentado isso, precisa ser regulamentado. Como eu disse, a partir dos 18 aos 65 anos é o que orienta o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, mais precisamente, o Ministério da Saúde. Mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a partir dos 16 anos já podemos operar de uma forma legal, vamos dizer assim, de uma forma ética dentro da nossa especialidade. Após uma cirurgia, a mulher ela pode engravidar? Existe um tempo que ela tenha que esperar? A gente recomenda pelo menos 1 ano depois da cirurgia. Também tudo mudou. No tempo da cirurgia aberta convencional, antes da cirurgia videolaparoscópica, que é muito mais segura, muito menos traumática, maior recuperação, menos complicações, é tudo de bom que veio para somar nesse arsenal terapêutico, que é a cirurgia abdominal. No tempo da cirurgia convencional, a gente orientava os pacientes a ficar pelo menos 1 ano e meio, né, antes de operar. Agora, a gente pode, até 1 ano seria bom, porque é a fase de ajuste, de emagrecimento importante, a pessoa perde peso. Por quê? Se a pessoa continuar obesa, ainda continua tendo o risco de desenvolver pressão alta, diabetes na gestação. Então, a gente procura atingir uma perda de peso por volta de 60%, 70% no primeiro ano, e aí é muito mais seguro a pessoa engravidar, com muito menos risco também. E outra coisa, engravida mais fácil. Tem vários pacientes, mulheres, que apesar de ter uma vida sexual ativa, né, normal, com frequência e tudo mais, e não conseguiam engravidar. E faziam exames junto ao seu ginecologista e não tinha nada que justificasse o fato de não engravidar. Muitas delas operaram e depois acabaram engravidando espontaneamente. Nós sabemos por quê, né? Não vem ao caso falar aqui, mas assim, até nisso existe uma melhora, né?
Cirurgia bariátrica é uma coisa realmente fantástica, como eu disse há pouquinho. Para quem mexe e está no dia a dia com isso, é uma coisa extremamente gratificante, esse retorno do paciente em torno de qualidade de vida, de realmente viver a vida como ela tem que ser vivida. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Aliás, a gente conversa com o doutor Léo, os olhinhos dele brilham quando ele fala de bariátrica. Obrigada mais uma vez por atender aqui o Beneficência na TV. Um abraço para o Lucas também, que está sempre lhe acompanhando. Eu queria que o senhor deixasse então um recadinho aí para as pessoas que estão ainda naquela dúvida se faz uma bariátrica, que tem receio de que elas tenham mais consciência e vontade de viver, né, doutor? Meu filho não está aqui, está passando visita, os pacientes que nós operamos ontem, né? Amanhã teremos mais 2 aqui também e a vida continua. Pessoal, as pessoas que têm interesse ou que pensam em fazer cirurgia bariátrica, que se enquadram dentro dentro do protocolo, né, seguido pela sociedade nossa, procure um médico da sua confiança, alguém que possa lhe falar a coisa correta. Porque até mesmo dentro do nosso meio existem algumas desinformações. Portanto, consulte-se com alguém que possa lhe orientar. Com certeza, depois dessa conversa, será orientado melhor técnica para que você possa, então, usufruir realmente dessa vida de uma forma melhor. Riscos tem? Todo mundo tem risco, mas eu sempre falo que o risco é maior antes de operar. De morrer de infarto, derrame cerebral, pressão alta, diabetes descompensado, um monte de outras coisas, fora um sentimento que é muito difícil de você mensurar, que é a autoestima lá embaixo, né? Então isso aí volta tudo com a cirurgia, a pessoa realmente volta a viver. Não vai, se informe, pense, se esclareça e defina. Viva um pouco mais. Viva com cirurgia. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e principalmente tenha tirado as dúvidas sobre a cirurgia bariátrica. Já sabe, se quiser rever essa ou outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais. Endereços estão aparecendo no seu vídeo. Próximo programa a gente tem um encontro e olha, para você, homem, você que está aí, marido, namorado, companheiro, filho, já sabe, esse mês de novembro, mês de prevenção, de conscientização ao câncer de próstata. E claro que a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Então já sabe, nosso próximo encontro semana que vem, aqui nesse mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.